pessoal, vamos resolver juntos uma questão da banca CESP-Sebrasp, que caiu no concurso da Polícia Federal para o cargo de agente em 2012. A questão tem o seguinte enunciado. Um jovem, ao ser flagrado no aeroporto portando certa quantidade de entorpecentes, argumentou com os policiais conforme o esquema a seguir. Premissa 1. Eu não sou traficante, eu sou usuário. Premissa 2. Se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria escondido. Premissa 3. Como sou usuário e não levo uma grande quantidade, não escondi a droga. Conclusão. Se eu estivesse levando uma grande quantidade, não seria usuário. Considerando a situação hipotética apresentada acima, julgue os itens a seguir. 50. Sob o ponto de vista lógico, a argumentação do jovem constitui a argumentação válida. O primeiro passo é designar variáveis proposicionais para descrever as proposições simples. P. Não sou traficante. Q. Sou usuário. R. Levo uma grande quantidade de droga. S. Escondo a droga. Agora podemos transcrever as premissas 1, 2 e 3 de acordo com as variáveis proposicionais que acabamos de designar. A premissa número 1 ficará assim: P1, P e Q. Eu não sou traficante e sou usuário. Premissa número 2, P2. Se não P, então RS. Se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria escondido. Premissa 3, P3. Se Q e não R, então não S. Como sou usuário e não levo uma grande quantidade, não escondi a droga. Por fim, temos a conclusão, que vou representar com a letra Q. Se R, então não Q. Se eu estivesse levando uma grande quantidade, não seria usuário. Agora, podemos construir a tabela verdade e observar se em alguma linha a conclusão é falsa quando as premissas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Se isso ocorre, a argumentação não é válida. Por outro lado, se em nenhum momento observarmos conclusão falsa quando as premissas 1, 2 e 3 são verdadeiras, a argumentação será válida. Talvez alguns digam, professor, a construção dessa tabela verdade é inviável, porque ela é muito grande, tem 4 proposições simples, terá 16 linhas. Isso não é possível para ser feito na hora da prova. Eu compreendo e concordo. No entanto, eu peço que acompanhem a solução até o final para que vocês entendam o sentido dessa proposta. A tabela verdade fica da seguinte forma. Bem grande realmente, 16 linhas. Não coloquei todas as colunas para facilitar a execução. Vou colocar apenas a proposição simples P, a proposição simples Q, proposição simples R, proposição simples S. Na sequência, não P, não Q, não R e não S. Vou utilizar RS, vou utilizar também Q e não R, e por fim a conclusão, se R, então não Q. Com essas colunas, eu consigo afirmar quando as premissas 1, 2 e 3 e a conclusão são falsas ou verdadeiras. Mas antes eu devo promover todas as combinações possíveis entre P, Q, R e S. Para preencher a coluna da proposição P, eu coloco 8 linhas verdadeiro e 8 linhas falso. Para preencher a coluna da proposição Q, eu coloco 4 verdadeiras, 4 falsas, novamente 4 verdadeiras e 4 falsas. Para preencher a coluna da proposição R, eu coloco 2 verdadeiras, 2 falsas, 2 verdadeiras, 2 falsas, 2 verdadeiras, 2 falsas, 2 verdadeiras e 2 falsas. E para preencher a coluna do S, é verdadeiro e falso, 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 verdadeiro e falso. Agora, para preencher a coluna não P, é só negar a coluna do P. Então, vou ter 8 linhas com valor lógico falso e 8 linhas com valor lógico verdadeiro. Para preencher a coluna de não Q, eu devo negar a coluna do Q. Então, vou começar 4 linhas com valor lógico falso, 4 linhas com valor lógico verdadeiro, depois 4 linhas valor lógico falso e, por fim, 4 linhas valor lógico verdadeiro. Para negar a coluna do R, eu vou fazer falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e assim sucessivamente até chegar no final da tabela. Para negar a coluna do não S, eu começo com falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, até o final da tabela verdade.
Aqui estão todas as combinações possíveis entre P, Q, R e S. E já fiz a primeira operação lógica, que é a negação das 4 proposições simples. Agora, eu vou observar a coluna da conclusão. Se R, então não Q. Professor, impossível fazer isso na hora da prova. Compreendo. Isso aqui é só para você entender o sentido da solução. No final, você vai perceber que a construção dessa tabela verdade, ela não era necessária. Então, vem cá. Vamos observar agora a coluna da conclusão. Se R, então não Q. Eu devo observar a coluna R com a coluna não Q, em operação de condicional. Condicional só fica falsa quando eu tenho primeira verdadeira, segunda falsa. É a Vera Fischer, né? Então, na primeira linha ficou falso, segunda linha ficou falso. Depois eu tenho F com F verdadeiro, F com F verdadeiro, V com V da verdadeiro, V com V verdadeiro, F com V verdadeiro, F com V verdadeiro. E olha, mais uma vez, V com F falso, V com F falso. E daqui para lá, sempre eu vou ter valores lógicos verdadeiros. Bom, preenchi a coluna da conclusão. Ao analisar a validade de uma argumentação por meio da tabela verdade, eu devo me interessar pelas linhas onde a conclusão é falsa. Então, eu tenho a primeira linha, segunda linha, nona linha e 10ª linha. Nessas linhas onde a conclusão é falsa, eu devo me perguntar, será que a proposição 1, a proposição 2 e a proposição 3 são verdadeiras nessas linhas? Para isso, eu vou completar minha tabela apenas nessas linhas. Vou começar com a primeira linha. Está faltando a coluna da operação R e S. R em conjunção com S. R é verdadeiro, S é verdadeiro, então a conjunção tem que ser verdadeira. Falta também a coluna de Q e não R. Q é verdadeiro, não R é falso, portanto o resultado tem que ser falso. Com a primeira linha completa, posso passar para a análise das premissas. Premissa 1, premissa 2, premissa 3. Vamos analisar a premissa 1. P e Q em conjunção. Na primeira linha, V com V, resultado final da premissa número 1 tem que ser verdadeiro. Vamos analisar a premissa 2. Se não P, então RS. Marquei as duas colunas da condicional em verde. Na condicional, o valor lógico só fica falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Aqui observamos que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Logo, o valor lógico da premissa 2 deve ser verdadeiro. Vamos analisar a premissa número 3. Se Q e não R, então não S. Devo observar a coluna Q e não R em condicional com a coluna de não S. Observe que Q e não R é falso, enquanto não S é falso. Portanto, o resultado final dessa operação condicional tem que ser verdadeiro. Agora, observando o resultado da conclusão na primeira linha, concluímos que a conclusão é falsa. Ou seja, encontramos na tabela verdade uma linha onde a conclusão é falsa, enquanto as premissas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Nesse momento, o que eu posso te dizer é que você não precisaria ter feito essa tabela, apenas a primeira linha da tabela, porque isso não seria difícil de fazer. Assim, você seria capaz de concluir que a argumentação do jovem constitui uma argumentação inválida, portanto, esse item está errado.